Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre o US Open, o que melhor aconteceu no terceiro dia. A gente teve um dia de menos surpresas, né? Alguns cabeças de chave foram eliminados, etc. Mas a gente teve ali a maior parte dos favoritos avançando, alguns jogos bem interessantes para se analisar. E a gente vai também comentar um pouco aí sobre o que a gente tem hoje. A gente tem alguns jogos interessantes acontecendo hoje também. E eu peço para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo e deixarem o hype se puder. Começando, a gente teve o duelo entre argentinos, né? E o Thomas Etcheverry venceu o Francisco Cerúndolo por 3 sets a 2. 6-3, 4-6, 6-4, 1-6, 6-3. Jogo de 4 horas e 4 minutos, né? Um jogo muito bom de tênis. E assim, né? O Etcheverry 23 aces na partida, essa eu não esperava, né? O Cerúndolo 9, essa eu esperava, né? Mas eu acho que muito do que define o jogo... Olha isso aqui, pontos de primeiro saque. O Cerúndolo tem 70% contra 80% do Etcheverry, né? Tipo, eu entendo que 70% nem é uma porcentagem tão ruim, mas o problema é que você, quando vai pro segundo saque, o Cerúndolo até tem mais, ele ganha muito no fundo de quadra, né? Tipo, só que o saque você tem que começar construindo ponto para a primeira bola, e o Cerúndolo tem muita dificuldade de fazer isso. É o que eu falo. No fundo de quadra, ele é um dos melhores tenistas da atualidade, mas o saque dele é um problema crônico e eu acho que isso daí é até um motivo, quem sabe, de contratar o Ivan Izevich. Não sei se ele vai aceitar, mas é o tipo de tenista que precisa da ajuda daquele sacador clássico, tradicional, que entende muito dessa questão do construir o ponto com o saque, né? Ele tá precisando muito disso porque é o que ele pode, assim, adicionar ao jogo dele para conseguir o top 10. O Etcheverry, muito sólido, muito inteligente, conseguiu uma belíssima vitória e tá aí mais um representando a Argentina na terceira rodada. O Grigor Dimitrov não teve nenhum tipo de dificuldade contra o Hidekata, né? Só um terceiro set, foi mais de uma hora, tie break, mas duplo 6-1 nos dois primeiros sets, então 6-1, 6-1, 7-6, baita vitória do Dimitrov. A gente teve o Jiří Lehečka enfrentando o Mitchell Krueger dos Estados Unidos, e olha, o jogo tava 7-6, 6-0, 3-0 para o Krueger e o Lehečka conseguiu uma virada extraordinária, né? Eu coloquei o Krueger no prêmio palhaço do dia, porque assim, quando você tá com 3-0, depois de fazer um 6-0 no segundo set e o adversário volta, né? Eu sei lá, né? Eu tive um pouquinho, assim, eu sei que o Lehečka merece ali um dos prêmios ali de tenista do dia, mostrou muita competitividade, mas o tenista, quando ele perde 9 games seguidos, acho que 10, né? Tipo, o cara tá lá embaixo, né? Você tem que girar a faca, né? Não pode dar a chance do cara voltar. Então, assim, 6-7, 0-6, 6-4, 6-4, 7-5. Então, vitória de Jiří Lehečka contra o Krueger. A gente teve o Talon Griggs por avançando contra o Sebastian Baez. O jogo nem aconteceu direito, 6-1, 2-0. O Baez acabou desistindo por lesão. Então, Griggs na terceira rodada. Breno Nakashima enfrentou o Arthur Kazuki, foi um jogo bem tranquilo para o Nakashima, baita vitória, 6-4, 6-4, 6-2, esperava um jogo mais difícil, o francês normalmente é um tênis enjoado, mas é o Nakashima voltando a jogar um tênis bem competitivo, essa gira de quadras duras na Americana, no Canadá também, né, tem feito bem para o Nakashima, que vem jogando um tênis bem interessante. O Alexander Zverev venceu o Alexander Miller por 3-0, 6-4, 7-6, 6-1. A gente teve um segundo set de 1h12, né? Foi um momento difícil, mas no terceiro set, domínio completo do Alexander Zverev, que vem jogando um baita tênis até agora. A gente teve o Francis Tiafoe vencendo o Alexander Shevchenko, 2-0 até a desistência do tenista kazakh, 6-4, 6-1, 1-0. Então, assim, o Tiafoe avança a terceira rodada, vai ter um confronto americano ali, blockbuster, assim, podemos dizer, né? Eles que gostam tanto do termo, entre ele e o Ben Shelton de novo. Ano passado jogaram nas quartas de final e o Shelton acabou vencedor. Shelton que vem jogando muito bem, mas já vamos falar dele. E a gente tem que falar do Andrei Rublev, né? É um guerreiro, né? Batalha muito, pode ter seus surtos de raiva, mas eu prefiro que o cara tenha um surto de raiva porque o cara se importa, né? Porque o cara, ele quer a vitória, o cara não se conforma quando tá jogando mal. Porque quando você fica com a pasmaceira do Tsitsipas, tá jogando mal e fica... isso me irrita, isso me frustra. Agora, o cara tá gritando, dá o chilique dele, né? É porque o cara quer ganhar, entende? Perdeu os dois primeiros sets pro Arthur Hideknesh, 6-4, 7-5. No segundo set parecia que ia levar a parcial, mas o Hideknesh voltou. Muitos erros do Rublev naquele momento, 1h23 segundo set, 2-0 abaixo. Aí o tenista pode acabar
se sentindo para baixo, largar o jogo, mas o Rublev não, né? 6-1, 6-2, 6-2 dali pra frente, jogou um baita tênis a partir do terceiro set, fisicamente sobrou pra cima do Rinderknecht. Então, assim, esse é o ponto de você deixar a vida do tenista complicado, né? Mesmo que o cara ganhe o set, você tem que construir o final do jogo, né? Tipo, o Rinderknecht foi cansando, e no final não teve condição de acompanhar a intensidade e a agressividade do Rublev. A gente teve a surpresa do dia, né? Que foi o Comensanha ganhando do Hugo Humbert por 3-1. O Humbert, que a gente sempre espera bastante nas quadras duras. O saibro é onde ele performa mais mal, porque não é um cara que joga muito com topspin, ele sempre joga muito reto, né? Vai perder pro Comensanha, tenista argentino. Normalmente a gente na escola de tenistas saibreiros, nem tá sendo tanto assim recentemente. A gente tá vendo tenistas mais dinâmicos saindo. O tênis tá cada vez mais dinâmico, mas fato é que assim, 5-7, 6-4, 6-4, 6-4. O Humbert decepcionou bastante nessa partida, foi uma partida bem abaixo dele, né? A gente também teve o Chang, tenista chinês, ganhando do Roberto Carvalho Baena por 3-0, 6-2, 6-3, 7-6. Carvalho Baena até fez um bom terceiro set, 1h25 de terceiro set, mas aí entra muito o fato que ele não é um cara com muita potência, mesmo uma quadra rápida dessa, né? O cara tem que fazer um pouquinho mais, né? Tipo, a bola dele não machuca muito. O que aconteceu, por exemplo, com Pedro Martínez e Alexei Popyrin. O pessoal tá fazendo muita piada aqui, porque eu cito muito ele, né? Assim, todo mundo, vocês não podem me julgar, todo mundo que acompanha tênis, né? Tem, obviamente, o tenista favorito lá em cima, mas também tem um tenista favorito ali no meio do ranking, aquele cara que aparece em alguns torneios, dá um trabalho com cabeça de chave. Sempre tem um motivo para você gostar do cara ou não, né? Eu lembro que a primeira vez que assisti o Popyrin foi em Roland Garros contra o Nadal em 21, se não me falha a memória, e ele quase ganhou o terceiro set. Normalmente todo tenista começa a ver contra o Nadal e morre em Roland Garros depois disso. Foi o contrário, né? E assim, não era porque o Nadal tava não foi um bom 2021 Nadal, né? Mas não era porque ele tava jogando mal, ele que tava jogando muito. O forehand dele tava machucando muito o Nadal, né? E aí, tipo, na época o backhand dele problemático pra caramba, mas assim, o Pedro Martínez não teve velocidade para machucar o Popyrin, foram 36 bolas vencedoras contra 5. Assim, tudo bem que o Popyrin tá jogando muito bem, né? Mas 36 bolas vencedoras contra 5 e ainda tem a questão, né, de que 26 erros não forçados por Pedro Martínez contra 25 do Popyrin. O Popyrin errou menos e ainda teve quase mais de 30 winners a mais, né? É difícil ganhar um jogo desse jeito, né? E assim, mas dá um crédito ao Popyrin. Eu sei que o Pedro Martínez não é um grande tenista de quadradura, mas ganhar quase metade dos pontos de devolução para um cara que há tempos atrás tinha devolução como problema crônico é bem legal. E a primeira vitória dele contra o Pedro Martínez, ele havia perdido os últimos 2 confrontos, é uma demonstração da evolução dele. Vai enfrentar o Djokovic, esse é o prêmio, né? Ganhou do Pedro Martínez, vai jogar contra o Djokovic, né? Então, mas também não é como se o Djokovic, assim, tivesse passeado para cima do Popyrin nos últimos 2 jogos, né? Tipo, a gente viu ele se enfrentando em Wimbledon e Australian Open, jogos que foram para 4 sets e Australian Open quase foi para 5, né? Então, assim, teve chance de ir para 5, então, e foi quadradura. Agora a gente teve Ben Shelton e Roberto Bautista Agut, partidaça do Ben Shelton, muito bem na partida, venceu o Bautista Agut com 6-3, 6-4, 6-4. Olha que o Bautista Agut vem jogando bem nesse fim de ano, né? O Lorenzo Musetti fez um jogo espetacular contra o Miomir Kecmanovic e venceu o tenista sérvio por 3-2. 3-6, 6-4, 6-4, 2-6, 7-5. Uma partida dura para o Kecmanovic, porque assim, chegou a ter match point, chegou ali a ter as melhores chances para ganhar. Ele parecia ser o melhor tenista em quadra, mas é aquele negócio, aproveite as oportunidades, né? E no final, o Musetti foi quem aproveitou melhor as oportunidades e conseguiu a vitória. Casper Ruud ganhou de Gael Monfils. Essa partida até me surpreendeu, né? Eu esperava que o Monfils fosse até favorito pelo fato da primeira partida dele ter sido muito boa, dessa questão do Ruud bater muito com topspin, mas o Ruud jogando bem até, né? Tem que dar um crédito aqui pro Casper Ruud. Eu nunca espero muito dele em quadras duras, mas eu acho que a superfície rápida também, ele tá conseguindo se adaptar melhor e fez um jogo muito bom, né? O jogo foi bem legal, pontos muito divertidos e o Ruud ali tentando fazer o máximo, né? A capacidade de defesa, de contra-ataque. Vamos ver como ele se sustenta no torneio. Ainda não sou o cara que confia muito no Casper, mas é bom para ele ter essa vitória e já conseguir passar os pontos que defendia na temporada passada. Lembrando que ano passado ele caiu na segunda rodada para o Zizeng Zhang. A gente teve Taylor Fritz e Matteo Berrettini, fiz um vídeo sobre esse jogo agora há pouco. Baita vitória do Fritz, 6-3, 7-6, 6-1. O Fritz ganhou 90% dos pontos com o primeiro saque e 87% com o segundo. Aí fica difícil para o Berrettini ganhar. Foi 38 pontos devolvendo ganhos pelo Fritz
8 para o Berrettini. A gente está falando do Matteo Berrettini, que é um excelente tenista, mas mostra como que o Fritz foi superior. 101 pontos contra 61 é a dureza, né? 40 pontos a mais. Foi um domínio muito grande. O segundo set só foi mais longe porque o Berrettini conseguiu segurar no saque dele, mas não conseguiu um breakpoint a partida inteira, né? Tipo, em 3 sets, você só ganha 8 pontos de devolução, machuca bastante. O backhand do Berrettini moído, destruído pelo Taylor Fritz. Então, dá um crédito pro Fritz, que quando joga bem, é um tenista perigosíssimo, né? Tem muita qualidade para bater na bola de backhand e forehand. Se você deixa a bola curta no forehand dele, é um negócio bem perigoso. E o Djokovic enfrentou o Laslo Djere, vitória também abandono do Djere, né? Tava 6-4, 6-4, 2-0, mas nada positivo o fato de que os 2 primeiros sets tiveram mais de 1 hora, o Djokovic colocou só 47% de primeiro saque em quadra, então assim, teve que encarar 8 breakpoints, salvou 7, mas assim, o Djere ganhou 33 pontos devolvendo. Isso não é legal, né? Então, eu acredito que o Djokovic sabe que não tá sacando muito bem e nessa próxima partida aí ele vai precisar sacar melhor. Se o Popper devolver como devolveu hoje, não, ontem, né, contra o Pedro Martínez, esse jogo pode ser perigoso, né? Já foi perigoso nas últimas 2 vezes, mas a gente não sabe o que nos aguarda para a partida de sexta-feira, né? Tudo pode surpreender, talvez vai lá o Djokovic e jogue o tênis assim, que a gente sabe que ele pode jogar e não dê chances ao Popper, mas esse é um jogo que você não pode subestimar o adversário mesmo, né? Assim, hoje, né, os jogos que a gente tem é Matteo Arnaldo e Roman Safilin, Bellucci contra o Christopher O'Connell, Thomas Mačák contra Sebastian Korda, Jordan Thompson contra Hubert Hurkacz, Jannik Sinner contra Alex Mikkelsen, Tasi Kokkinakis contra Nuno Borges, Franco Cobolli contra Zizou Bergs, Dias Acosta, né, contra o Jack Draper, Otto Virtanen vai enfrentar o Alex de Minaur, Arthur Fils vai enfrentar o Diallo, o Schauffele vai enfrentar o Jakub Mensik, Davi Goffin contra o Adrian Manarino. Esses aí vai ter trocas longas esse jogo, hein? Confesso que estou interessado por esse jogo. Agora, Mariano Navoni contra Daniel Evans, Max Purcell contra Tommy Paul, Fabian Marozsan e Daniil Medvedev, jogo que eu estou curioso para ver também, e Carlos Alcaraz na sessão noturna encerrando o dia contra Botic van der Zandschulp. Então, vamos ver o que nos aguarda essas partidas. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e quero saber o palpite de vocês para o dia de hoje. Quem que você acha que vai ganhar? Quem que você está achando que está jogando o melhor tênis no torneio até agora? Por esse vídeo é isso, gente. Até a próxima.